Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Professor Felipe Figueira, dando sequência aqui à nossa saga Imperium, a história não contada. Se você gostou dos capítulos anteriores, deixa um joinha aqui para mim, deixa um comentário dizendo qual parte foi mais interessante até agora. E eu acabo de receber a notícia que a rainha da Inglaterra, a Elizabeth II, acabou de falecer. E simplesmente as notícias que vêm é que a Inglaterra e o mundo estão de luto. Como eu já falei aqui para você, a Inglaterra, o Reino Unido, é verdadeiramente um império. Se formou e se consolidou um império através da monarquia. O mais interessante disso tudo é que eu vejo muitos brasileiros que reverenciam a rainha da Inglaterra, que respeitam o Reino Unido, que respeitam os Estados Unidos, que respeitam as instituições. Existe um livro chamado Why Nations Fail? Por que as nações falem? E lá está um estudo elaborado dizendo que uma nação falha porque as suas instituições falham, porque não existe respeito às instituições. E eu fico muito feliz porque no dia de ontem nós brasileiros fizemos um grande movimento de demonstração do patriotismo. As pessoas foram às ruas no 7 de setembro, justamente para clamar por liberdade, pelo direito que é inalienável, que ninguém pode tirar de nós. Então, preste atenção, se quando a pessoa vai nos Estados Unidos e respeita e acha bacana isso que o americano tem de honrar a pátria, de ser patriota, né? Se o brasileiro honra a rainha da Inglaterra e chora, por que não honramos o nosso rei, os nossos reis? O período de maior estabilidade se deu na época do Segundo Reinado, 60 anos, 6 décadas de crescimento acima de 10% na economia. A gente não pode simplesmente desconsiderar o poder da estabilidade. E a Inglaterra só é a superpotência, um paizinho desse tamanho, uma ilha que se tornou um império graças à mentalidade dos seus líderes, da mentalidade das pessoas que ali vivem. Então, o que eu quero dizer para você é que nós também podemos. Só que você, meu amigo, precisa entender que houve uma ruptura na nossa história. Um Brasil poderoso, um Brasil forte, o Império Brasileiro não é interessante para os nossos vizinhos. Não é interessante para outras superpotências. E elas farão de tudo para que nós nos mantenhamos sempre caladinhos, como ovelhas, obedecendo aos interesses dessas pessoas que ganham dinheiro às nossas custas. Você tem que entender o passado. Se você respeita o Império Americano, se você respeita o Império Inglês, você também precisa aprender a respeitar o Império Brasileiro. Sem esse cinismo, sem essa chacota que é feita. Então quer dizer que você adora a rainha da Inglaterra,
se sensibiliza com a morte dela, mas você não conhece a sua história. Você não conhece o legado deixado por Dom João VI, Dom I, Dona Leopoldina, Dom Pedro II, Princesa Isabel. Você não conhece a nossa história, você conhece a história dos outros e acha legal. Palácio de Buckingham, né? Pois bem, está na hora de começar a estudar a nossa história. E o reinado só chegou ao seu fim por conta de interesses financeiros. Porque Dom Pedro II, né, era a favor da abolição dos escravos. E existiam outros interesses nessa época que culminaram no golpe de 1889. Então, desde essa época que o Brasil vem recebendo golpe atrás de golpe. Todas as pessoas que querem o poder arrumam alguma maneira para causar instabilidade. A instabilidade é boa para fazer dinheiro. É só você estudar um pouquinho de história. As guerras são um ótimo motivo para ganhar dinheiro. Então a gente tem que parar de ser inocente, tem que começar a estudar história e tem que começar a entender que existem interesses estrangeiros aqui no Brasil e que querem que o Brasil caia. Agora, o que não pode é você, patriota. Né? Pátria vem de pai. Quem é o pai do Brasil? O Brasil tem vários pais. Né? Em breve você vai ver que eu vou fazer uma série só sobre isso. Nós tivemos vários pais. Assim como os Estados Unidos teve os Founding Fathers, né? Os pais fundadores, nós também tivemos. E nós precisamos resgatar essa história. Porque a historinha que contam para você é que tudo vai se resolver com a tecnocracia. Tudo vai se resolver na canetada. O que essas pessoas de poder, né, pensam? Vamos criar uma holding, vamos criar simplesmente uma instituição que observe todas as outras nações. Começa com O e termina com NU. É isso mesmo. ONU. Então, para algumas pessoas, basta que nós tenhamos tecnologia, como se o ser humano fosse programável, como se o ser humano não tivesse sentimentos, como se ele não tivesse a própria maneira de se organizar. E a nossa maneira de organização vem de Portugal. O grande erro que você pode cometer na sua vida não é só com questão relacionada ao Brasil, mas na sua própria vida. A pior coisa que você pode fazer é querer passar uma borracha mágica e editar o passado. Existe um momento histórico. Antigamente, né, você precisa olhar com os olhos de antigamente. Não adianta com os olhos de hoje você querer editar ou revisionar o que aconteceu. E tudo que contaram para você, para mim, para os meus amigos, para os meus familiares, foi uma história editada. Utilizaram um cobertor velho, jogaram por cima da nossa história, que é uma história linda. É uma história com tantos detalhes, com tanta riqueza, gente. Uma coisa linda. E aí nos enganaram. Construíram Brasília e falaram assim: olha, agora esquece tudo aquilo, nós vamos começar do zero.
E nós vamos fazer tudo com leis. Só que você não educa uma pessoa com leis. Você educa com amor, você educa com sentimento. Você educa com respeito às tradições. E não tem como você apagar a nossa história. Não tem como. Porque nós somos fruto dessa história. E nós precisamos olhar para essa história com olhos sinceros. Você precisa olhar para a sua história com olhos sinceros para que você possa evoluir. E nessa minha jornada do autoconhecimento foi isso que eu descobri. Que enquanto eu quisesse simplesmente passar essa borrachinha mágica ou tentar fazer as coisas diferente, né? Eu criticava tanto os meus pais, meu Deus. E no entanto a gente acaba fazendo as mesmas coisas. E é isso que o Brasil como um todo precisa entender. Não adianta a gente ficar criticando o passado. A gente tem que olhar para ele com honestidade e aprender mais sobre a nossa história. E nós temos uma história linda. O Brasil, ele é respeitado no mundo inteiro, gente. O que o brasileiro precisa é estudar a própria história. É ler mais. É entender esses nuances históricos, entender o momento histórico. Esse momento histórico que aconteceu lá no passado deve ser estudado, deve ser considerado para que a gente possa ter uma estabilidade. O Brasil precisa de ordem e progresso. Precisa dos dois. Agora, nós vamos pegar uma lasquinha, né, desse nosso vizinho, a China. A China quer paz e a China quer comércio. E como a China é o império que está em crescimento e expansão, o próximo império será o Império Brasileiro. E nós precisamos aprender isso com eles. O valor da paz, o valor da estabilidade e o valor do comércio. Agronegócio é muito bom, mas nós precisamos de indústrias. É muito fácil você olhar para trás e repetir, porque simplesmente colocaram na sua cabeça a demonização do Brasil, a demonização de Dom João VI, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, e tentam, de forma cínica e de forma caricata, colocá-los como se fossem pessoas quaisquer, coisa que não são. São os nossos imperadores. Então, nós temos história. Nós temos que resgatar esse orgulho de sermos brasileiros. E eu fico muito feliz porque o que eu percebo é esse levante da nação. Porque tecnocratas, burocratas de escritório de ar-condicionado querem simplesmente, na base da canetada e dos próprios interesses, causar o pânico, causar bagunça. O que você percebe aí são pessoas desorientadas que querem bagunça, querem tocar fogo no parquinho. Egoístas,
Por quê? A pessoa só pensa no próprio interesse. A pessoa não pensa que aquilo vai dificultar, que vai atrasar o crescimento. Não, tem que ser o que a pessoa quer. Mas estão se levantando no Brasil pessoas que, assim como eu, querem o melhor para a pátria. Querem o crescimento, querem tecnologia, querem o desenvolvimento humano, porque não adianta nada você achar que com tecnologia somente a gente vai resolver. Nós precisamos de ética. Tem um livro aqui do Yuval Harari, 21 lições para o século 21, que ele já nos alerta sobre isso. Com a tecnologia, nós precisamos pensar sobre os direitos à liberdade, o direito à privacidade, e não ficar discutindo se a gente tem que ter canudo de plástico ou canudo de papel. Nós temos que atualizar o nosso Código Penal. Nós temos que atualizar o nosso Código Tributário, que pesa 4,5 toneladas. Nós temos que diminuir. O Brasil está pesado. Porque essa máquina estatal, ela cresce, né? Ela se prolifera, só que isso pesa no bolso do brasileiro. Pode parecer que eu estou em campanha, mas eu não estou, prometo para você. Eu estou aqui para libertar a sua mente. E você tem que parar de ser um baba-ovo de americano, de inglês, de chinês, entendeu? E começar a olhar para a sua própria história e a valorizar a sua própria história, porque o Brasil é um país abençoado e você não tem noção do esforço que foi feito para unir essa pátria, porque o destino do Brasil deveria ter sido o destino da América Espanhola, se tornar, né, fragmentado com várias republiquetas. Nós só conseguimos a unidade e manter esse país gigantesco e tão diverso e tão quântico, porque o brasileiro é quântico. Você não consegue definir o que é o Brasil. O Brasil tem vários ângulos. Isso é difícil para uma mente linear entender. O Brasil é muito mais do que Rio, do que São Paulo. O Brasil é uma vastidão. E ele é belo por conta dessa diversidade. E é na diversidade que nós venceremos. O Brasil é o país mais diverso, mais complexo do planeta, aonde tantas pessoas diferentes conseguem viver juntas, em paz, porque, preste atenção, do jeito que a gente vive aqui, com tantas etnias, com tantas culturas diferentes, religiões diferentes, se fosse em outros países onde a tolerância é muito menor, já teria dado problema há muito tempo. Mas o brasileiro é diferente. É um povo diferente, é um povo bondoso, é um povo inocente. E eu vou te falar que essa inocência nos machuca, mas ao mesmo tempo ela nos salva. Porque você não sabe, você não tem noção do que é viver uma guerra, do que ter, né, mísseis cruzando o seu céu e ser atacado, como Inglaterra foi, como o Japão foi, como a Europa inteira foi. O Brasil foi aliviado. O Brasil foi aliviado desse fardo da guerra. Mas
Ao mesmo tempo, nós temos que aprender a lidar uns com os outros, porque aqui é o caldo quântico da humanidade. E não existe hoje no mundo país com mais potencialidade econômica, mais oportunidade para crescimento do que no Brasil. Europa está falida, Estados Unidos está em declínio, a China é um país fechado, é um país que não aceita esse multiculturalismo, a África sempre foi dominada, o que resta para a gente? De todas essas grandes nações aí, que tem energia, que tem agricultura, que tem uma história, que tem um povo bom, que tem um povo trabalhador. Tem muito sanguessuga e muito vagabundo, é verdade, mas a gente é o mesmo povo. Precisa ser um cego ou precisa não querer ver para ver a grandeza do Brasil. Você tem que fazer um esforço muito grande para não querer enxergar a sorte que nós demos de não termos entrado numa grande guerra. Tivemos outras guerras, sim, menores, mas mesmo assim mantivemos a nossa unidade. Mesmo assim, tivemos período de crescimento. Agora a gente tem que saber aproveitar isso tudo. Mas não é esperando canetada, não é esperando a ONU dizer o que a gente tem que fazer. Existe uma coisa chamada soberania e o Brasil é soberano. O Brasil é um país soberano, é um país livre, é um país lindo, é um país que tem história. Não vai você me entrar nesse cinismo infantil, nessa vontade de destruir tudo aquilo que construíram só porque você quer implantar uma tecnocracia do jeito que você quer. Não adianta nada drone e apps se você não tem o coração puro. Nós temos que aprender com a história, porque a tecnologia quântica já existe. A tecnologia nuclear já existe. Ela pode existir para que você faça o bem, para que você tenha exames e cure doenças, ou você pode construir uma bomba nuclear e matar pessoas. Isso já foi feito e você sabe. De toda essa história, o que mais me interessa é você. É trabalhar você. Trabalhar suas crenças. Trabalhar sua autoestima. A gente tem que parar de olhar para os outros países e pensar que eles são melhores do que a gente. Em tudo. Em tudo. Porque nós temos muito mais potencial. E nós temos uma coisa que os outros países não têm. Nós temos a diversidade dos povos e nós podemos aprender com todos os povos. Nesse caldo Brasil. Os outros países não têm isso. Eles segmentam, eles segregam, eles separam. Vê a história americana de segregação. O norte contra o sul. Veja a China como é que é e veja o Brasil. Então a hora é de parar de mimimi, é de parar de reclamar e começar a estudar a si mesmo, estudar a própria história, estudar as razões, estudar tecnologia, estudar sucesso, estudar as próprias emoções, aquilo que você viveu. Espera essa próxima aula aqui, que você vai gostar demais, demais. Lembre-se, o império
É inevitável. É inevitável. Isso vai acontecer. A questão é: você vai fazer parte dele ou você vai ficar de fora? Gratidão, beijo. Te vejo na próxima aula.